Olá, está no ar o programa Trajetórias. No episódio de hoje, recebemos o idealizador da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. O médico Walter Duro Garcia recebeu recentemente o título de cidadão honorário de Porto Alegre. Walter, muito obrigada pela presença, bem-vindo aqui ao Trajetórias. Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza. O senhor que é natural de Passo Fundo, né? Isso. Como é que foi, o que significou essa homenagem aqui da Câmara de Porto Alegre? Foi muito gratificante, sabe? Me senti muito honrado, fiquei muito emocionado com essa homenagem, eu não imaginava. E o significado dela é muito importante. Eu vim para Porto Alegre já há muito tempo, vim em dezembro de 68, terminei o curso secundário lá em Passo Fundo e vim fazer o vestibular para fazer faculdade em Porto Alegre. E de lá já vai fechar quase 50 anos, 40 e muitos anos, estou morando em Porto Alegre. E fiquei muito honrado com essa homenagem. Puxa. Pois é, 68, um ano simbólico para o país de exatamente. mudanças. E eu lembro, acho que 2 ou 3 dias que eu estava em Porto Alegre, eu estava na biblioteca pública, eu estava saindo a meio-dia, foi publicado o AI-5, 13 de dezembro de 68, exatamente. Eu lembro exatamente. Era no noticiário da meio-dia, da meia hora na rádio. Eu estava ouvindo o rádio e aí... Como é que foi para o jovem estudante chegando à capital, se adaptando à capital? Com toda aquela... Eu peguei o início da repressão mais forte, toda a repressão durante a faculdade. Foi uma época dura, época de greves, de manifestações contra a ditadura, contra o AI-5 na faculdade. E depois toda a luta depois diretas, depois pela anistia, até que combinou com tudo isso. E agora a gente novo com problemas. É verdade. Outro ciclo. O senhor chegou a participar dessas manifestações, dessas organizações? Sim. Como é que dividia o tempo entre a medicina, que eu sei que é muito uma época dos anos 71, 72, até 74, até o quinto, sexto ano, depois tu começa a te direcionar mas a gente ia praticamente todas as noites para o Alasca, tinha a história do Alasca, e ali cada noite a gente derrubava o governo, era um grupo muito fechado, o Alasca, se alguém estranho entrasse, podia ser um rato da polícia, então tinha toda essa... Mas é uma fase da gente que foi importante. Com certeza. Muito importante. Agora, como é que foi a decisão de estudar medicina? É uma decisão interessante. Eu nunca soube bem por que eu quis. Eu tenho um tio que morava em Passo Fundo, que era médico, mas era o único da família, assim, tinha uma pessoa muito boa, assim, uma pessoa muito... Mas, assim, até o último, digamos assim, na hora de escrever para o vestibular, eu sempre tinha dúvida se eu faria medicina ou geologia. Eu gostava muito de química. Mas aí, na hora de escrever, eu não sei bem porque eu escrevi medicina. Porque naquela época a gente só podia optar por uma era da década, foi vestibular de 1970, em janeiro de 70, e a gente podia optar por dentro da medicina, tu poderia optar por a medicina URGS, a católica, mas assim, naquela época chamava católica, hoje é a Universidade Federal de Ciência e Saúde. E eu, na hora, assim, por impulso, vamos colocar medicina. Era difícil, continua sendo difícil, mas me adaptei muito bem, tivemos uma turma extraordinária na faculdade. Até agora a gente é muito amigo, mas agora, dia 12 de dezembro, agora, a gente completa 40 anos de formado. Então a gente vai fazer uma festa com praticamente a grande maioria da turma, nós vamos nos divertir muito. Agora, a sua especialidade são os rins, a nefrologia. Nefrologia. Esta especialidade foi realmente um acaso, porque quando a gente está no 3º, 4º ano, e eu no 4º ano, 73, tu começas a procurar estágio voluntário nos hospitais. E o grande hospital naquela época, o Clínicas não estava funcionando ainda, estava começando, era a Santa Casa. Então eu fui fazer estágio de férias em julho de 1973, numa enfermaria que chamava-se Enfermaria 2 da Santa Casa, que era a Enfermaria de Doenças dos Rins, do professor Uri Lobato. Uma enfermaria extremamente humana, e eu me adaptei muito bem e nunca mais saí de lá. Entrei em 73, já fazem 40 e poucos anos, e gostei muito, e o ambiente era muito bom, e por ter gostado daquilo, era uma enfermeira de doenças dos rins, fui estudando doenças dos rins, terminei a formação, fiz residência lá, preferi ficar na Santa Casa, residência, fazendo nesta enfermaria, e depois fiz toda a minha formação posterior nesta área, e continuei lá na Enfermaria 2. Certo. Pois é, essa sua experiência
bastante atuante também em associações, né, da classe. Isso. Foi isso que lhe levou a pensar na questão da central de transplantes? Porque quando o senhor começou a implantar aqui a central, era uma das pioneiras no Brasil, era a né? primeira do Brasil. O Rio tinha começado com um pouco diferente, um modelo diferente. Isso foi em 87. Eu comecei a trabalhar, eu terminei a residência da Santa Casa em 77. E durante já a residência, a gente não tinha serviço de hemodiálise na Santa Casa, porque para tratar doenças renais terminais, a gente preparava os pacientes, fazia diálise peritoneal, que não precisava de máquina, a Santa Casa estava numa crise muito grande, e encaminhava para os outros hospitais para fazer a diálise. Mas a gente viu que o melhor tratamento naquela época seria o transplante. Então nos organizamos com todas as dificuldades da Santa Casa, e em 77 a gente começou a fazer transplante de rim na Santa Casa. Aí em 1980 a gente conseguiu, naquela época era credenciamento para fazer hemodiálise também na Santa Casa. E aí então a gente tinha um número determinado de pacientes e começamos a fizemos um transplante em 77, três em 78, 5 em 79. Aí em 81 deu a crise da Santa Casa, 81, 82, 83, praticamente não fizemos transplante. Aí em 84, e aí era a época do Jair Soares, e com o nosso provedor, que era o arcebispo, o cardeal, era cardeal depois, Dom Vicente Scherer, que agora é homenageado com o nome do nosso hospital de transplantes, foi quem deu um impulso para a Santa Casa recomeçar. Então aí nós recomeçamos com um grupo mais forte na direção da Santa Casa, o Dr. João Polanzik, e fizemos um serviço que 20, 40, 50 transplantes por ano. Mas havia uma dificuldade muito grande, a gente fazia a maioria dos transplantes com doador vivo. E no mundo já se fazia muito mais com doadores falecidos. Mas a gente tinha dificuldade, porque o único lugar que teria doadores, assim, seria o hospital de pronto-socorro. Então, às vezes eu telefonava para o pronto-socorro, eu ia lá, falava com alguém, disse, tem alguém morte-cefálica, tal, não se comunica, eu falo com a família, peço a transferência para a Santa Casa, para fazer a doação. Mas às vezes ia o pessoal da PUC lá, às vezes ia um ou outro, às vezes tinha um doador e tinha 2 grupos ali. Então eu digo, não, mas quem sabe a gente organiza isso. Se a gente organizar, não vai ter alguém que vai fazer essa procura e vai fazer uma distribuição para todo o Estado. Isso tinha um modelo que a gente chama de americano, de uma organização de procura, e eu procurei, era naquela época quem comandava não era o secretário de saúde, era o superintendente do INAMPS, que era o Osmar Terra, que era o Pré-SUS. Pré-SUS, não era SUS, era INAMPS. Exatamente. E aí, então, eu digo, olha, a gente pode montar uma central de transplantes. Ele disse, mas isso o que vai ter de investimento? Eu digo, nenhum investimento. Eu estou lotado no Hospital Presidente Vargas, eu trabalhei em hemodiálise no Hospital Presidente Vargas, me passa para essa central, me dá um enfermeiro, que pode ser o rapaz que trabalha comigo lá na hemodiálise, e nós 2 começamos. A gente reavalia em 6 meses. Se não produziu resultados, voltamos para cá. Se não, e aí então o Dr. Jobim, lá da imunologia do Clínicas, nos cedeu uma sala dentro da imunologia do Hospital de Clínicas, e a gente começou lá, eu e o Nilo. O Nilo ia todos os dias no pronto-socorro, depois ia no Cristo Redentor, ver se tinha doador, entrevistávamos a família, nós tínhamos um BIP, eles nos chamavam a qualquer momento, e então durante período grande fomos eu e o Nilo só. Depois entrou outro médico, Bitar, depois entrou outro médico, Marcelo. Depois a gente ficou sem sede, depois a gente trabalhava só com as pastas, prontuários, e foi crescendo, e a gente aí deu para modelar alguma situação, fizemos um planejamento, nós tínhamos 2 doadores, um doador por milhão, 10 doadores por ano, tínhamos planejado chegar até 96, 97, com 10 anos depois, com 13 doadores por milhão, chegamos a 8. O Brasil tinha 3,5, nós chegamos a 8, mas não conseguimos passar do 8. Aí então eu fui para a Espanha, porque a Espanha estava com um modelo novo. Aí fiquei um período na Espanha, fiquei uns 8 meses fazendo um mestrado em gestão de transplantes. E aí voltei para o Brasil e me dei conta que para melhorar a Santa Casa tinha que melhorar o Rio Grande do Sul. Mas para melhorar o Rio Grande do Sul tinha que melhorar o Brasil. Porque nós estávamos num contexto que o financiamento era o mesmo para o Brasil inteiro. A legislação era para o Brasil. Nós não podíamos ter algo independente. Então aí eu deixei a coordenação geral da Central de Transplante e me candidatei para a presidência da BTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos.
E então lá na BTO a gente fez um planejamento de uma política de transplantes no Brasil, baseada assim, em 4 pilares: uma legislação eficiente, um financiamento adequado, a organização do sistema e educação para a população e para a classe de saúde nessa área de doação e transplante. Então, com esses 4 pilares, se começou a trabalhar. Isso já foi em 97. E a central nós começamos em 87. Então, foi 10 anos depois da central. Como é que o senhor avalia hoje esses resultados desse trabalho? Foi muito importante, assim, porque eu consegui participar, o que eu considero, as 3 épocas do transplante. Até 1987, com a formação da central, a criação da BTO, o acidente aéreo que nós tivemos trágico e que morreram os jovens que foram a Chapecó buscar os órgãos. Até essa fase eu chamo da fase heróica dos transplantes. A gente não tinha muito conhecimento, a gente não tinha condições, não tinha controle do governo, não tinha pagamento do governo, fazíamos para ver o que ia dar. Com a criação da Central do Rio Grande do Sul, com a criação da Central do Rio de Janeiro, com esse acidente aéreo, com a fundação da BTO, com o início dos transplantes de coração, de fígado no Brasil, a gente passou por uma segunda fase, que foi até o 97, foi de 87, 88 a 97, que eu chamo da fase romântica dos transplantes. Então, se tinha muito romantismo, se trabalhava muito absolutamente voluntário. E a partir de 97, 98, com a política de transplante, a gente passou por uma fase que nós consideramos como profissional. Todo o procedimento é remunerado, há uma discussão, há um controle, há uma fiscalização muito importantes. Então, nós passamos por uma terceira fase, que é essa atual, desde 97 e 98. Nesse tempo todo, eu imagino que a sua vida pessoal completamente integrada com essa evolução do processo de transplante. Eu viajei muito no Brasil e também no exterior. Eu participei de algumas sociedades no exterior, na América Latina e na Europa, nos Estados Unidos, mas principalmente na América Latina. Eu fui presidente da Sociedade Latino-Americana de Transplante, da Sociedade Internacional de Doação, mas assim, agora eu quero ver se eu diminuo, mas eu tenho... Este ano, por exemplo, no Brasil foram 53 viagens. Então, praticamente uma viagem por semana, 2 dias, 1 dia, 3 dias, 4 dias. Então, a família acostumou com isso. Meus filhos agora já estão casados, saíram de casa. Então, nós ficamos só nós 2, com os cães. Mas eles vêm todos nos visitar, almoçar conosco na segunda, na sexta, no sábado, às vezes no domingo. Então, a gente está sempre mantendo... Agora, de quem tinha dúvida entre a medicina e a geologia, foi na questão do transplante que o senhor descobriu uma vocação? Foi o transplante que eu me senti muito bem. Até porque a nefrologia é um pouco mais ampla, tem outras... E eu me centrei praticamente com o transplante. Faz alguns anos que praticamente dentro da nefro, 90% ou mais da atividade é transplante. Um pouquinho com diálise, um pouquinho com nefrologia clínica, mas muito pouco, praticamente... transplante. Envolve muito, e é porque é interessante que o transplante, ele é a única forma de tratamento que nós temos que depende da sociedade. Se tu precisares de qualquer cirurgia, tu tens teu plano de saúde, SUS, tu marca, vai lá e faz. Se tu precisares de um transplante, tu só vai fazer, mesmo tendo um médico, tendo um hospital, tendo todo, se tiver um doador. Então, essa magia e a dificuldade do transplante que são encantadores. Uma questão de doação mesmo, de caridade, né? De pensar no próximo. Que se a gente considera assim, dentro de todo esse cenário, o protagonista é o doador. É o doador. Ele é quem, sem ele não tem transplante. E da sua experiência, o Rio Grande do Sul já chegou a ser o estado que mais tinha doadores, né? Durante muitos anos... Depois diminuiu. Durante muitos anos, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais teve doadores do Brasil, até 2005, 2006. Aí a gente diminuiu um pouquinho e estabilizou. E o Brasil como um todo continuou crescendo em alguns estados, e ali Santa Catarina com Joel, o Ceará, lá no Nordeste, com a Eliana, se destacaram muito. Então hoje Santa Catarina tem mais doadores que nós, tem um nível de doação muito bom. Nós crescemos nos últimos 2 anos, mas mesmo assim estamos bem abaixo. Mas assim, nós estamos hoje com 20 doadores por milhão, Santa Catarina está próximo a 30 doadores por milhão.
E a média do Brasil é 14 a 15. Uma questão cultural mesmo? Eu te diria que é uma organização melhor. Houve um empenho do governo estadual, um grupo lá dentro da Central de Transplantes extremamente organizados. Eles estiveram conosco aqui um período, se organizaram e tiveram um apoio e conseguiram materializar isto. Mas nós no Rio Grande do Sul, e nós da Santa Casa, depois que eu me aposentei na Central já faz 3, 4 anos, algum tempo, mas eu já desde 95, 96, quando voltei da Espanha, eu não fiquei mais na coordenação da Central. E aí nós começamos a fazer outros projetos. Eu sou editor do Registro Brasileiro de Transplantes e eu estava analisando isso há alguns anos e observei que pelo número de doadores nós poderíamos fazer em torno de 600 a 700 transplantes a mais por ano no Brasil de rim, se aproveitássemos mais os doadores que se tinha. Então, visitei praticamente todas as centrais do país, que agora praticamente todo o país tem centrais, e a gente fez um projeto a partir de 2009, junto com a Central Nacional de Transplante, que é quem define os órgãos que não são proprietários do Estado, vai para outro Estado, e ela que organiza isto, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então a gente fez assim, e aí entrou o governo com as companhias aéreas, de que se tu estás em Salvador, ou no Rio, ou São Paulo, e não vais usar aqueles órgãos, tu disponibiliza e nós começamos a usar. Então, para ter essa ideia, hoje na Santa Casa, a gente faz 250 transplantes de rim por ano, uns 210 mais ou menos com doador falecido, e metade desses é do outro estado. Então, e agora outros estados também estão utilizando rins que não se utilizam nos anteriores. Então, nós conseguimos aumentar já uns 600 ou 700 transplantes com o mesmo número de doadores, só utilizando, porque a gente tem mais experiência. Então, um doador de 70 anos, 80 anos, que não utiliza em outros lugares os rins, nós utilizamos aqui para receptores dessa idade. Sim. Ou então, rins de doadores de uns 6 meses, 1 ano, que são muito pequenos, a gente usa eles em bloco, os dois no mesmo receptor, para poder... Então, a gente, com isto, se conseguiu aumentar. Mesmo que a gente não tenha mais doadores, a gente faz muito mais transplantes que Santa Catarina. Agora, é importante também aumentar o número de doadores, né? Vocês trabalham bastante nessa... É fundamental. E o senhor também tem uma atuação em ONGs? Isso, então eu tenho trabalhado para aumentar os doadores aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Brasil como um todo. E também nós temos um projeto já há 1 ano e meio, vai terminar o ano que vem. Por exemplo, tem alguns estados da região norte, Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia, que não tinham esse transplante. Esses 3 primeiros ainda não têm nem doação nem transplante. Mas Rondônia, que não tinha, a partir de 2010, 2011, eu visitei eles algumas vezes, e a partir de 2014 nós começamos com um projeto lá, então já temos 10, 12 doadores por ano lá, e o ano passado a gente começou a transplantes, fizemos 20 e poucos transplantes de rim, e que a gente quer ver se mantém isso para uma população de 1 milhão e 600 mil habitantes, já é um começo. E a gente quer ver se assim que termina lá, vamos para Amapá, vamos para outro, porque tu te imagina, hoje no Brasil, a gente diz com uma certa razão que o sistema de transplantes tem uma equidade, mas ele tem uma equidade relativa. Porque se tu entrares na lista, tu tens a mesma chance que eu, que qualquer outra pessoa. Porque todos estão iguais na fila. Só que o problema, se tu mora em Porto Alegre, tu vais entrar na fila e tu vai fazer o transplante. Se tu mora na Rondônia, Roraima, tu não vai entrar em fila. A não ser que tu troque de estado. E quem é que troca de estado? Quem tem certa condição socioeconômica. Exatamente. Então, nós temos que levar o transplante para lá. Para poder dar a mesma chance para todos os brasileiros. Então, por isso que a gente está trabalhando muito com a região norte. Agora, em janeiro, a gente vai ter uma reunião só dos estados da região norte para discutir os problemas comuns e as soluções que cada estado está encontrando e usar nos outros. Pois é, essa sua característica agregadora, digamos assim, eu acho muito interessante na sua carreira, na sua trajetória. Porque além do médico que põe a mão na massa, faz a cirurgia, faz o transplante, tem esse aspecto da gestão, tem esse aspecto da organização, né, das classes. Isso. E o aspecto do educador, né? O senhor, além de ter esse trabalho assim, de incentivo à doação, o senhor é professor. Isso. Como é que junta tudo isso? Porque é um quebra-cabeças, tu vai montando, porque assim, eu faço esses cursos do Brasil inteiro de coordenador, são os cursos do modelo espanhol, a gente começou isso em
2000, 99, e em todo o Brasil, e eu já tenho, acho, provavelmente, 100 e poucos cursos no Brasil inteiro, cursos que varia de 6 horas a 40 horas, uma semana. E depois tu vai formando pessoas que vão dando os cursos depois. Então tu vai no curso, esses cursos de uma semana, eu fico 1 ou 2 dias e os outros continuam. Então eu vou no fim, eu vou no início, e a gente faz um grupo que vai... Porque isso, a gente prepara, treina as pessoas para fazer essa parte, aí tu volta naquele estado 2 anos depois, metade das pessoas já foi designada para outro lugar, então tu tens que estar renovando sempre. E é muito bom, tu não te dá conta que tu está cada vez mais velho. Você está sempre com as pessoas jovens e assim, então tu nem te dá conta que tu está cada vez mais velho. Qual é a principal característica ou o principal ensinamento que tu procuras passar na hora de formar esse profissional que vai lidar com uma questão tão importante que é o transplante? O ponto mais importante que eu converso muito com eles, assim, eles têm que ter assim, dedicação e respeito. Tem que entender que isso é uma situação que é muito agradável, muito boa, a gente ter a doação, ter o transplante, ficar contente, mas atrás disso tem uma família sofrendo. Então, tu tens que ter um máximo de respeito, consideração, e se a família doa, se a família não doa, porque é um sofrimento imenso. Então, a doação daquele sofrimento é uma coisa sobre-humana. Então, eles têm que ter assim, essa consideração pelas pessoas que estão sofrendo e que algumas delas vão poder ajudar a sociedade mesmo com esse sofrimento. Então, que eles têm que entender isso, respeitar e fazer isso de forma absolutamente correta. Uhum. Essa questão não deixa de ser um exercício de cidadania, né? Os dois lados, né? Na sua experiência pessoal, em que momento o senhor se deu conta de que não só a medicina, mas essa questão da organização dos transplantes teria também um impacto político sobre a vida do país? Isso eu me dei conta quando eu estava na Espanha. O meu curso na Espanha de gestão me abriu. Porque assim, eu tinha ideia de que assim, nós no Rio Grande do Sul, diferente do Brasil, mas não. Nós no Rio Grande do Sul estamos integrados no Brasil. E aí